palavra de Deus diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Oremos, irmãos. Senhor, não posso falar aqui sem que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine Teu servo e abra os corações, ó Pai, para a compreensão da Tua palavra. Eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada nós vimos no começo do capítulo 7 de Eclesiastes sobre o que é melhor. Vimos sobre como viver a vida com uma perspectiva da nossa mortalidade. E Salomão continua com provérbios de ação prática, ainda nesse capítulo 7. E ele faz diferente do que depois os irmãos podem olhar no capítulo 6, que ele leva para uma perspectiva mais filosófica. E por que Salomão está nos falando isso, né? No capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, ele faz essa pergunta: nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? Nessa vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? Salomão parece responder essa pergunta a partir da sabedoria que Deus deu a ele. Ele é considerado um dos homens mais sábios que viveu nessa terra. E essa sabedoria aponta para algumas verdades, né, que o Senhor nos deixou através da palavra dele, através da Bíblia. E é interessante que as pessoas, olhando provérbios de sabedoria, muitas pensam assim: então se eu seguir esses provérbios é o caminho para eu ser salvo, né? É só cumprir o que está dizendo aqui. Não, é um puro engano isso, né? Nós procuramos sempre alguma mágica, alguma fórmula para nos levar ao céu, e não é assim. Para esses princípios dados nos provérbios, nos livros de sabedoria, vai nos ajudar a viver uma vida boa, que vai nos enriquecer no nosso relacionamento com o próximo, mas eles não nos salvam, né? O que nos salva? Somente a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, como substituto nosso perante Deus para pagar os nossos pecados. E então só isso que salva, a fé em Cristo Jesus, e é dado para nós pela graça, né? Então, antes de começarmos a obedecer os princípios que nós temos na Bíblia, né, esses princípios de sabedoria, nós devemos o quê? Ter uma mudança de coração que acontece através da regeneração do nosso coração, e isso vem de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É algo profundo, é algo místico, é algo que Deus modifica o nosso pensar, nosso coração modifica a forma como nós cremos nele. E a partir daí, nós passamos a tomar umas decisões em busca de uma vida santa, de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E com essas observações, vamos ao nosso texto. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Primeira lição que nós podemos tirar aqui é manter-se firme em seus princípios. Tenho certeza que você já ouviu, cada pessoa tem o seu preço. Salomão nos exorta a tirar o nosso caráter do mercado, não mercadejar o nosso caráter. Se quisermos viver de forma que não tenhamos vergonha quando nós morrermos, devemos o quê? Ser pessoas sem preço, que não seja o dinheiro que nos compre. Talvez Salomão tenha descoberto isso, pelo fato de ser também um dos homens mais ricos no mundo.
ele deve ter conhecido o preço do caráter de muitas pessoas. Salomão tinha muito dinheiro. E o dinheiro, nós sabemos que vira a cabeça de algumas pessoas, que transforma. E na carta de Paulo a Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós temos visto como o dinheiro vira a cabeça das pessoas. Nós temos visto isso na televisão, nós temos visto isso no nosso país, fora do nosso país. Congressistas são subornados, empreiteiros são subornados, as pessoas dão falso testemunho para salvar a própria pele, mulheres renunciam à sua pureza por causa de dinheiro ou para ficar com certos homens, funcionários são pagos para fazer o quê? Vista grossas a irregularidades, as pessoas promovem um produto ruim por causa de dinheiro, e algumas igrejas às vezes estão dispostas ao quê? Serem reféns de pessoas dos seus maiores doadores. Uma vez que você vendeu a sua integridade, é difícil, se não impossível, o quê? Recuperá-la. Quando você abre mão da sua integridade em uma área, você perde em todas as áreas, incluindo no seu testemunho cristão. As pessoas perdem o respeito por você, e esse respeito é ainda mais difícil de reconquistar. Mas é isso que é maravilhoso do Evangelho, isso que é maravilhoso da graça de Deus, porque o que salva nós é essa graça maravilhosa de Deus. Então não está indo para o céu somente santos, estão indo pecadores que se arrependeram de seus pecados, pecadores que abriram mão de continuar pecando, que reconhecem o sacrifício de Cristo, e isso inclui qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados. Segunda lição que esse texto nos dá: termine o que você começou. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Você provavelmente conhece alguém que está sempre começando algo, mas nunca termina. Ele sempre começa novos projetos, mas nunca chega ao fim. Salomão exorta-nos a ver o fim das coisas. A satisfação de terminar é muito melhor a alegria de começar. É muito bom a gente construir uma casa, né? Para aqueles que sabem o que estão fazendo, lógico. Mas é muito mais satisfatório você terminar a casa, adentrar a ela ou entregar as chaves para quem vai morar nela. É muito bom você passar na faculdade, né? Nós temos aí os jovens que entraram na faculdade esse ano, alguns que já saíram. Mas é muito melhor quando você recebe o seu diploma. É muito melhor, muito mais satisfatório quando você recebe o seu diploma. É maravilhoso a gente ir com o filho do hospital para casa, mas é ainda melhor vê-los adultos construindo as suas próprias famílias. É ótimo planejar uma viagem, mas é muito melhor quando você faz a viagem. Há duas coisas que são melhores, né, no final do que no início. Primeira delas, as nossas provações. O final delas é muito melhor. E a segunda é a nossa salvação. É muito melhor no final. Há duas coisas, então: as nossas provações e a nossa salvação. O final delas é muito melhor. Deus trabalha para o bem em todas as circunstâncias, irmãos. E talvez nós não agradecemos a Deus nos tempos difíceis. Nós nos rebelamos contra Deus, achamos que Deus se voltou contra nós. Mas nós agradeceremos a Ele se nós formos pacientes e começarmos a pensar o quê? Que nós não sabemos, né, mais do que Ele, ou melhor do que Ele, as coisas que acontecem na nossa vida. Mas para isso é necessário paciência, resiliência. A vida nem sempre é fácil, pelo contrário, muitas vezes ela é difícil. Mas se você já viveu o suficiente, sabe o quê? Que as maiores lições da vida muitas vezes saem dos momentos mais difíceis que nós estamos atravessando ou passando. E depois há a salvação, irmãos. Muitas pessoas começam com grandes declarações, né, de devoção ao Senhor. Eu já presenciei muito aqui nessa igreja, né? Eu estou aqui desde criança e presenciei muitas pessoas que chegaram e
fazendo um estardalhaço e fazendo barulho, e parecia que era a maior crente do mundo. E já não estão mais no caminho da fé do Senhor. A nossa oração deve ser para que eles voltem, se arrependam do caminho que tomaram. Mas alguns se apostataram da fé. Alguns se voltaram contra Deus. Alguns ficam entediados, impacientes e simplesmente se afastam. Para muitos o cristianismo é um problema. Problema pelo qual estão passando. O primeiro momento de plena realização da grandeza do amor de Deus e da incrível misericórdia, né, do seu perdão, é impressionante, meus irmãos. Por quê? Porque Ele olhou para nós, a gente não tem essa nossa perspectiva humana é pequena perto da perspectiva do nosso Senhor. Mas a ideia de que um dia nós estaremos face a face diante do nosso Senhor Jesus Cristo é uma bênção tão indescritível, tão maravilhosa, que é até difícil de falar sobre isso, ou aceitá-la. A Bíblia, no entanto, nos adverte o quê? Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que significa isso? Significa que, como eu sou salvo, eu preciso lutar pela minha santificação. E se você está passando por esse momento de desânimo, momento de que você acha que os pastores só falam as mesmas coisas, toda vez, você está precisando de um aprofundamento, você está precisando mergulhar, entrar numa camada mais profunda do relacionamento espiritual com Deus, que é algo místico, que é algo que não dá para explicar carnalmente falando, humanamente falando. É algo místico, é algo superior. Você precisa se aprofundar em conhecer a Deus. A verdadeira fé persevera, a verdadeira fé segue Jesus. O crescimento em Cristo requer paciência, resistência e aquilo que eu acabei de falar, aprofundamento. Você não adianta ficar tomando leitinho mais, você precisa comer comida sólida. Se você não tem um comentário bíblico ainda dentro da sua casa para entender os textos, está na hora de você ter, ou então procura na internet, está na hora de você ter um relacionamento mais profundo com Deus, e não no nível superficial. É ótimo, irmãos, tomar a decisão de passar mais tempo com Deus, em oração, na leitura da palavra, né? Mas é melhor a gente seguir perseverante até o fim. É ótimo pensar em dar o testemunho aos outros, mas é melhor testemunhar realmente Deus, a mudar o quê? Os corações humanos. Não somos nós vamos testemunhar, mas quem muda é Deus. Então nossa oração deve ser para que Deus mude, para que Deus transforme. Nossa postura não deve ser de juízes, julgando. Não que nós não possamos fazer, mas a nossa postura deve ser essa com a qual Deus olhou para nós, de misericórdia e de graça. É ótimo falar, ministrar aos outros, mas a satisfação de realmente fazer o que Deus pede é muito melhor. É muito melhor. Terceira lição que esses provérbios nos ensina: permaneça sob controle, isso é, não se ire facilmente, né? Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Nós vamos irar, né? Nós vamos ficar irado, né? Mas nós precisamos controlar, não deixar-se dominar pela ira, né? No decorrer da nossa vida vai haver muitas frustrações, né? Muitas. Precisamos manter o que? A perspectiva, que um dia nós vamos num funeral, ou talvez nós estaremos lá num caixão. A maioria das brigas não vale a pena, é isso que Salomão está querendo nos dizer aqui. Não vale a pena você entrar em discussões, brigar para algo superficial. A pessoa que está sempre irada é aquela que os outros descartam. A pessoa irritada também prejudica o seu testemunho. Um autor escreve sobre as palavras de Salomão com a ideia de que todo mundo fica com raiva, foi assim que Deus nos fez. O escritor diz assim: o escritor reconheceu que, sim, a ira pode nos visitar, mas, quando encontra uma residência,
ela está no colo do insensato, do tolo. Quando a ira vive, é aí que ela vive, no colo de um insensato. Pensar que temos direito de manter a raiva no íntimo, seja em relação ao pecado de um político, seja em relação a uma emissora de televisão, ou do seu vizinho não muito inteligente, e de seu cônjuge mentiroso, ou do seu pai que é falecido, ou de quem quer que seja, é perfeitamente natural e é perfeitamente tolo, insensato. Não se engane, a insensatez destrói, a tolice destrói. E deixar as coisas para trás nos dá energia. Nos dá energia. Um pastor também, em seu livro Cristãos na Era da Indignação, ele escreve: as pessoas que não resistem a responder a cada cutucada ou a cada ofensa revelam, através da sua falta de controle, que a sua ira é indignação em vez de ira justa. Nos dias de hoje, onde as pessoas parecem gritar a toda hora as palavras das pessoas gritar a toda hora umas com as outras, as palavras daqueles que falam raramente e com intenção têm mais peso. Por quê? Ganha aquele que está gritando. Preste atenção àqueles que reconhecem o poder de reservar a sua raiva para causas verdadeiramente importantes. Muitas vezes, são essas vozes que nos apontam na direção certa. Há muitas injustiças e ofensas na internet. Tentar corrigir tudo é como o quê? É como tentar esvaziar um oceano com dedal. As crianças nem sabem, os adolescentes nem sabem o que é um dedal, né? Dedal é aquilo que a mãe usava para não furar o dedo com a agulha, para empurrar a agulha, né? Parece uma canequinha que cabe na ponta do dedo. É impossível e não é para isso que Deus nos chamou. Então nós não vamos resolver todas as coisas. Vocês percebem como isso é diferente da mentalidade contemporânea? A raiva parece ser o quê? Um distintivo de honra hoje, né? Até mesmo muitos cristãos, eles o quê? Se orgulham da sua raiva. Se orgulham de não deixar ninguém, não vou deixar ninguém me importunar. Adoram a ideia de intimidar os outros. Se orgulham do fato o quê? Eu não levo desaforo para casa. Se eu receber, eu vou bater. Infelizmente, isso soa como se a pessoa pensasse que Jesus Cristo era um fraco, né? Que não havia ninguém mais forte do que ele. Jesus, né? Não havia ninguém mais forte do que ele, na verdade. Irou-se, mas ele irou-se de uma maneira para a glória de Deus. Em vez de se defender, ele ficou irado para glorificar o Pai, e não a sua própria glória. Quando ele foi atacado, o que ele fez? Ele permaneceu em silêncio. Ele foi levado como cordeiro, sem abrir a boca, levado ao matadouro. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com a sua vida. Você fala assim: pastor, mas eu nasci assim, eu não consigo. É disso que eu estou falando. Você precisa se aprofundar ainda mais. Você precisa do fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade, paz. Você precisa do fruto do Espírito estar na sua vida. E para isso precisa de um relacionamento profundo com Deus. Pare de olhar para trás. Continue olhando para frente. Olha, jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Temos a tendência de falar, né? Nossa, antigamente, como as coisas eram boas. Nossa, como os jovens eram educados. Como a comida era saudável. Como isso era melhor, como isso era... Né? Nós temos se você olhar para a Bíblia, se você olhar para o livro de Êxodo, Deuteronômio, você vai olhar lá o povo de Deus sendo libertado, e quando eles estão caminhando no deserto, eles começam a reclamar. Primeira coisa que acontece é reclamar. A gente devia ter ficado no Egito. Por quê? Porque lá no Egito a gente tinha uma variedade de comida, a gente tinha um conforto, a vida era boa, e agora esse homem traz nós aqui para morrer no deserto. Vocês lembram o que aconteceu com esse povo que murmurou contra Deus? Eles morreram mesmo no deserto. Eles não chegaram à terra prometida.
por causa do pecado, por causa da murmuração. Quando olhamos para trás, nós falamos sobre os bons e velhos tempos. Há algumas coisas que nós devemos lembrar. Nós temos memória seletiva. Nós gostamos de lembrar de tudo aquilo que é bom e bloqueamos as coisas ruins muitas vezes. Um dia, hoje, serão o quê? Os bons e velhos tempos. As crianças, os jovens no futuro vão falar: no meu tempo de juventude, como era melhor. E assim vai seguir. E Salomão, o pregador, como ele é chamado nesse livro, nos lembra que todos os tempos são difíceis e ruins desde a queda. Todos os tempos, difíceis e ruins desde a queda. Você acha que Deus não está mais no controle? Você acha que Ele não te levou ao ponto que você está agora e que Ele não te ama mais ou não tem planos e propósitos para você? Fazer a pergunta no versículo 10 é imprudente. É imprudente. Por quê? Porque se esquece de Deus. Você desconsidera Deus quando você faz essa pergunta, Muitas vezes, quando perguntamos isso, porque somos cegos o quê? Para as coisas boas. E ignoramos, as boas do presente, ignoramos o quê? Ignorantes para o mal do passado, na verdade, Nós fazemos assim. Como crentes, nós temos que nos fazer uma pergunta: por que eu estou olhando para trás quando eu tenho uma herança, quando eu tenho algo tão incrível pela frente? Por que eu continuo olhando para trás? Por que eu estou com saudade do passado, se ele é o quê? Passado. Não vai voltar. Por que eu continuo olhando para ele? Mais uma vez tocamos no elemento do contentamento. Como está difícil agradar as crianças, os jovens hoje. Nunca nós vivemos uma geração que tanto teve e que tanto reclama, que tanto sofre, e sofre de verdade, irmãos. Que as coisas não estão boas, que as coisas estão difíceis. Nunca vivemos uma época em que os jovens e adolescentes tiveram tantas regalias, tantas coisas boas, e que sofrem. Por quê? Porque a vida está difícil para eles. Está difícil. Então, a crença que Deus colocou onde eu estou agora, por uma razão, essa deve ser o que? Boa. Mesmo que quando as circunstâncias não sejam tão boas. E isso vai o quê? Vai nos levar para os versículos 11 a 14. Como crentes, então, nós temos que acreditar que Deus nos colocou onde nós estamos. Os versículos 11 a 14 diz assim: boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Sabedoria que dá vida, É estranho o que ele está falando aqui, Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O dia da alegria foi Deus que fez, e o dia da calamidade também, o dia também, O dia da adversidade foi Deus também que fez. Salomão era rico, muito rico. Ele sabia o valor da prosperidade. E é uma medida de segurança, que vem com uma boa conta bancária. Pode ajudar em tempos difíceis. E se você teve contato com consultores financeiros aí nos últimos meses, anos, o que eles orientam primeiro? Antes de você começar a investir, você deve fazer uma reserva de emergência. Isso deve contemplar alguns meses do que você ganha, do que você gasta por mês. Eles vão te orientar a isso. Para que eles fazem isso? Apenas no caso de algo acontecer, de sua família perder você, ou você perder o emprego, você tendo aquela reserva, você tem um fôlego, Então eles vão falar isso. As riquezas podem comprar muitas coisas, mas só a sabedoria pode salvar a sua vida. Só a sabedoria pode salvar a vida. É isso que o texto está falando para nós.
A sabedoria ainda está lá, se o dinheiro acabar. Dinheiro e bens podem tornar sua vida muito mais confortável. Nós não estamos discutindo disso. E se você adicionar sabedoria a isso, você pode fazer muitas coisas realmente boas, proveitosas, e usar o seu dinheiro com sabedoria. E eu não estou falando de férias, de mansões. Você pode usar o dinheiro para aliviar os problemas, atender necessidades de outras pessoas, ser parceiro de pessoas que estão como missionários no mundo. Dá para a gente usar com sabedoria. Mas a conclusão é a seguinte: todo o dinheiro do mundo não pode e não vai mudar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Ele continua no trono. Ele está no trono. Ele está dando as cartas. Algumas coisas certamente acontecem como resultado das nossas próprias escolhas ruins, pecaminosas. Mas Deus permite que outras coisas aconteçam para o seu bom propósito. Nossa liberdade nunca destrói ou inviabiliza o quê? O propósito de Deus. Nunca. A nossa liberdade nunca destrói ou inviabiliza o propósito de Deus. O conselho de Salomão é simples: aproveite os bons momentos. Mas quando chegar o mau momento, os maus momentos difíceis, entenda que tudo vem pelas mãos de Deus. As mãos que foram cravadas na cruz por pregos. Deus não manda coisas más, mas Ele escolhe o quê? Não as impedir de chegar até nós. E há uma boa razão por trás dessa escolha, e eu sei disso, porque Deus é bom. Deus é bom e Ele quer o melhor para os seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, as boas e as más. A alegria e a adversidade. Tá? Um grande exemplo bíblico disso é o José do Egito, né, meus irmãos? José teve a sua vida uma coisa ruim atrás da outra, né, quando a gente lê a história dele. Ele foi odiado pelos seus irmãos, invejado, né, foi vendido como escravo, ele foi falsamente acusado de um crime, foi jogado na cadeia. E o que aconteceu? No entanto, ele continuou a servir o Senhor com fidelidade, perseverou até o fim. Quando ele era servo, ele era o melhor servo da casa. Quando foi para a cadeia, ele tornou-se um capelão dentro da cadeia. Quando ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, ele deu a glória a Deus. E quando finalmente confrontou os seus irmãos, o que ele fez? Ele perdoou os seus irmãos. Como que ele foi capaz de continuar, depois de tudo que aconteceu com ele? Olha o que ele diz aos seus irmãos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou-lhes e falou ao coração. Depois, um outro personagem também é Jó. Depois que Jó perdeu tudo em uma onda de tragédias, quando Deus permitiu que Satanás tocasse a vida dele, porque Satanás vinha acusar Jó diante do trono de Deus, falou: olha o teu servo Jó, né? Olha o meu servo Jó, Deus falou, e ele falou: mas ele está cercado de coisas boas, cercado de bens. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e ele continuou íntegro, ele continuou com a sua integridade, e depois de perder tudo, ele disse, Jó se levantou, rasgou as suas vestes, seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a esposa de Jó disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, quando ele estava com o seu corpo cheio de feridas, ele responde assim para a esposa dele: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó permaneceu íntegro.
essa vida não é tudo que existe, irmãos. Não terminamos a história aqui. Nossa confiança é essa. Não importa o que aconteça na vida, contamos com a promessa do Senhor de que isso, para o crente, sempre resultará num final feliz. Ah, pastor, mas é Jó. Mas o senhor está falando de José, homens da fé, heróis da fé. Em Cristo nós podemos ser como Jó e como José. Mas é necessário um aprofundamento da sua fé. Você se envolver com Deus. É necessário. Então, sempre para o crente vai terminar com um final feliz. Mas não necessariamente nessa vida, mas sim no novo céu, na nova terra. Cantaremos seus louvores, nos curvaremos diante de Deus, choraremos de alegria ao vermos o seu plano e propósito, que talvez antes nós amaldiçoaríamos. Essa verdade é o fundamento de tudo que nós dissemos hoje. Trabalhamos para sermos o que? Pessoas íntegras. Por quê? Porque vivemos para agradar ao Senhor e não aos homens. Escolhemos a graça, e o perdão em vez da raiva, da ira, porque isso é o que Cristo nos deu, a graça, o perdão. Não olhamos para o passado com saudades, mas avançamos o quê? Para sempre, para o momento em que veremos o Senhor glorificado e experimentaremos o seu amor na sua plenitude. E por que a sabedoria nos salva, né? Ficou aí talvez uma pergunta. Sabedoria começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sabedoria que gera vida, o Logos, o caminho, a verdade, a vida. Do ponto de vista deste mundo, o melhor que se pode ter é dinheiro. Mas do ponto de vista eterno, o melhor que se pode ter é a sabedoria divina. Sabedoria de Deus, Jesus Cristo, é a grande proteção do universo. Devemos ser diferentes do mundo, não para podermos o quê? De alguma forma angariar a salvação, porque se dependesse de nós não seria pela graça, seria pelas obras. Vivemos de forma diferente, por quê? Porque fomos transformados por sua graça. E o mundo nunca acreditará no que nós estamos dizendo, a não ser que eles vejam em nós que realmente nós acreditamos nisso que nós estamos testemunhando, meus irmãos. Que Deus seja a nossa sabedoria, que Deus nos abençoe.